Ainda nas repercussões do processo eleitoral, o pastor Silas Malafaia, conhecido por seu apoio a Jair Bolsonaro, disparou críticas contra o seu aliado. Durante uma entrevista, o líder religioso acusou o ex-presidente de ter se omitido durante as eleições municipais de São Paulo. Malafaia alegou que o ex-mandatário temia uma derrota de Ricardo Nunes para Pablo Marçal, mesmo com apoio público à chapa do atual prefeito. Além disso, a postura de Bolsonaro em Curitiba, onde apoiou Eduardo Pimentel e não Cristina Grêmio, também incomodou o pastor. Segundo ele, tal conduta reflete a dependência de Bolsonaro de aprovações de redes sociais, fato que não seria compatível com a conduta de um líder. O senador Flávio Bolsonaro rebateu as críticas de Malafaia e afirmou que o seu pai fez o que tinha que ser feito, além de dizer que roupa suja se lava em casa e não em público. Vamos chamar o Roberto Mota para analisar essa saia justa para alguns ou uma situação que acaba expondo uma divisão, talvez, num grupo conservador político brasileiro. Eu escutei uma porção de comentários sobre essa manifestação de Silas Malafaia, que é um líder religioso muito conhecido, uma figura emblemática do movimento conservador. Enfim, queria escutar o que você tem a dizer, Mota. Eu achei curioso o comentário, né? Uma crítica a uma dependência de redes sociais. Bom, a rede social é um meio pelo qual os eleitores expressam as suas opiniões. E todo político depende dos eleitores, pelo menos todo político que chega ao poder através de votos. Na avaliação de muita gente, o presidente Jair Bolsonaro é o maior líder político brasileiro das últimas décadas. Como fenômeno político, há quem diga que ele talvez só seja comparável a Getúlio Vargas, com uma diferença importante. Getúlio construiu a sua popularidade a ferro e fogo, usando polícia política e departamento de imprensa e propaganda. Bolsonaro é um fenômeno orgânico. Que outro brasileiro consegue levar centenas de milhares de pessoas às ruas com a simples convocação? Mas é impossível agradar a todo mundo. É inevitável que, em algumas situações, o líder não corresponda às expectativas de alguns políticos, porque, às vezes, essas expectativas estão em conflito com as convicções e com a intuição do líder. Mas ninguém é líder à toa. Silas Malafaia subiu o tom, chamou Jair Bolsonaro de covarde e omisso pela postura durante as eleições municipais em São Paulo e disse também, viu, Dávila, que ele é aliado e não é alienado. Enfim, queria que você trouxesse sua reflexão sobre as falas de Silas Malafaia. E Silas Malafaia faz uma outra coisa, um elogio ao governador Tarcísio de Freitas, por causa do apoio integral que deu ao candidato Ricardo Nunes. E o que ele quis dizer é que liderança é isso, você tem que mostrar o caminho, quem é. E realmente, o grande vencedor dessa eleição foi Tarcísio de Freitas. Ele realmente trabalhou por essa candidatura de Ricardo Nunes e o colocou no segundo turno, foi ele, né? E aí não foi o peso aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a segunda coisa que eu acho que nós temos de avaliar, Caniato, é que as escolhas das alianças e das candidaturas do PL nem sempre têm o aval de Bolsonaro, que às vezes é uma questão que o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, tem mais peso. E isso faz também com que Bolsonaro talvez não tivesse se empenhado tanto, mas ele se empenhou em dois momentos, na escolha do vice, que foi algo importante, né? E depois ele realmente não se empenhou na campanha. Mas o fato é que quem se empenhou foi Tarcísio de Freitas. E a crítica de Malafaia é nesse sentido. Ele deveria ter apoiado, já que o partido apoiou e ele indicou o vice, que ele deveria ter mergulhado mais na campanha. Mas nós vimos os bolsonaristas se dividirem em São Paulo, né? Uma boa parte apoiando o Pablo Marçal e a outra parte apoiando o próprio Ricardo Nunes. Então, houve uma divisão na base, né? E houve, o que eu digo, vamos dizer assim,
um abraço da candidatura da parte do governador e não do Jair Bolsonaro. Agora, se isso foi por uma questão de convicção ou por uma questão que a escolha foi muito mais de Valdemar Costa Neto do que do presidente da República, essa é uma questão que eu não tenho a resposta. Você, Cristiano Beraldo, Malafaia sempre esteve ao lado de Jair Bolsonaro naquelas manifestações na Paulista, sempre em cima do trio elétrico, ao lado, discursando, enfim, sempre foi um grande defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora concedeu essa entrevista à jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo e acabou disparando críticas ao ex-presidente. Neto, dois lados que a gente precisa observar sobre as manifestações de Silas Malafaia. De um lado, Silas Malafaia ele é um líder religioso que nunca se submeteu ao crivo das urnas. Então, é uma dinâmica diferente ser político, depender de uma estratégia eleitoral para vencer e ter a experiência de uma atividade da sua igreja. Então, colocado essas diferenças, vamos olhar para o caso concreto, que foi o objeto da crítica que ele fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu, pessoalmente, acho que Silas Malafaia, nesse caso, está certo em vários aspectos da sua fala. Por quê? Porque, se nós olharmos o cenário eleitoral que aconteceu em São Paulo, a gente tem o candidato apoiado desde o início pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação ao qual o próprio presidente afirmou por meses que era o candidato dele, que ele dava total apoio e, inclusive, como já dito aqui, indicou o seu vice. Pois bem, começa a campanha. Surge um candidato muito bom de rede social, eu diria mais organizado, inclusive, do ponto de vista de sistema de comunicação do que o próprio Jair Bolsonaro e o movimento bolsonarista, que ele é muito difuso, então você tem vários players, cada um gerando seus conteúdos, ao contrário de Pablo Marçal, que ele é a fonte inesgotável de geração de conteúdo. Então, quando houve a percepção de que o perfil de candidato de Pablo Marçal era mais adequado ao universo bolsonarista, o ex-presidente claramente titubeou, a ponto de haver ofensas em relação aos filhos dele e não houve reação. Os próprios filhos contemporizaram, se não me engano, salvo o Eduardo, contemporizaram a situação. Olha, alguém falar uma coisa de um filho meu em público, eu vou defender meu filho, custe o que custar. E se eu tiver alguma coisa a resolver com meu filho, resolverei dentro de casa, mas em público vou defender meu filho, porque é uma postura de pai. Não ficou presente nesse caso. E aí, a opção que ele teve numa disputa acirradíssima, que poderia ser, tem uma palavra e um compromisso assumido com o Ricardo Nunes e vou até o final com ele, foi uma postura de, peraí, deixa eu ver o que vai dar isso aqui que eu não quero me comprometer. E aí ele concentrou todas as fichas no candidato que ele escolheu a prefeito do Rio de Janeiro, que perdeu, não foi nem para o segundo turno. Então, politicamente, eleitoralmente, Jair Bolsonaro só enfraquecido, não há o que dizer. Ele não conseguiu emplacar o seu candidato no segundo turno. Aliás, tinha a possibilidade de ter indicado Flávio Bolsonaro, seu filho, a ser candidato no Rio de Janeiro a prefeito, que teria performado muito melhor, tenho certeza que iria para o segundo turno. Não quis fazer, Jair Bolsonaro não quis fazer. Não quis que seu filho participasse. E aí a gente olha para São Paulo, deu no que deu. Mérito de Tarcísio de Freitas. Então, neste caso, faltou sim liderança, faltou correr risco, faltou ele exercer a posição que ele tem diante de milhões de brasileiros que o apoiaram nas eleições de 22 para mostrar qual era o caminho que ele estava construindo para São Paulo, com melhores propostas, com uma melhor gestão da cidade, defendendo os valores que ele acredita. Era isso que ele tinha que ter entregue ao eleitorado dele. Na minha opinião, não fez isso.
Tem bons elementos para a gente fazer mais um giro. Mota, queria que você tratasse das questões levantadas pelo Beraldo em relação a Bolsonaro, mas também o que trouxe o Dávila. Enfim, muitos falam que o grupo conservador político brasileiro estaria rachado, de um lado o grupo de Jair Bolsonaro e novas lideranças ocupando outros espaços. Enfim, queria te ouvir e também sobre a influência, né, de Valdemar Costa Neto, porque trata-se de uma dinâmica diferente. A gente falou lá atrás, né? Jair Bolsonaro escolheu o candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Ramagem. Ele se envolveu de uma maneira. Já em São Paulo, a escolha não foi dele, foi de Valdemar Costa Neto. Então ele optou em indicar o vice e participou de uma maneira muito mais tímida, né, Mota? E assim funciona a política, Caniato. Erra quem acha que política é uma ciência exata. Eu já cansei de ver pessoas profundamente decepcionadas porque acharam, né, entraram para a política e acharam que tudo ia ser de acordo com a receita. E não é, não existe nenhuma receita. A política, eu já falei aqui, é uma estrada pavimentada com decepções e basta a gente lembrar as coisas que aconteceram na história recente do país para imaginar o tipo de circunstâncias e pressões às quais quem está na cena política hoje está sujeito. É muito fácil você ser treinador sentado na arquibancada. A gente sabe exatamente que posição que os jogadores deveriam ir, para quem deveria ter passado a bola para quem. Agora, quando você está lá no gramado, com milhares de pessoas te olhando, a coisa é diferente. Eu tenho uma visão mais generosa da cena política, vamos dizer assim, tá? Muitas vezes, um político como Jair Bolsonaro é colocado em situações complicadas, nas quais não existe uma resposta certa. Tem várias alternativas ali. Eu já me encontrei numa situação como essa. A primeira coisa que acontece com você, quando você entra num partido político, e aí talvez a única exceção ainda seja o Novo, está aqui o Dávila aqui do meu lado, que depois pode confirmar ou não o que eu estou dizendo, mas a primeira coisa que você nota quando você entra num partido político é que você vai jogar num time onde há jogadores com os quais você, de uma outra forma, não se associaria. Você olha para o lado e fala, mas o que esse cara está fazendo aqui? Ele não tem as mesmas ideias que eu, ele não tem as convicções que eu tenho, o passado dele o condena, mas ele está aí no mesmo partido que você. E olha, vai ser candidato na mesma nominata que você. Os votos que você receber podem ser ajudar a eleger esse cara, né, com o qual você discorda em quase tudo. Então, isso faz parte da política. Como eu já falei aqui várias vezes, o cardápio dos candidatos que é apresentado aos eleitores é um cardápio montado. Aquelas pessoas são pré-escolhidas de acordo com uma série de variáveis, de circunstâncias. Eu acho que o presidente Bolsonaro deixou bastante claro sempre quais são as convicções dele, quais são as ideias dele, a forma com a qual ele pensa. É muito fácil para o eleitor que vota em Jair Bolsonaro, é muito fácil para esse eleitor olhar para um outro político e dizer, não, esse outro político aqui realmente está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Ou então o próprio eleitor chegar à conclusão, esse político aqui não está alinhado com as ideias de Jair Bolsonaro. E aí vem aquele detalhe que eu falei no meu último comentário. O eleitor que tem essa capacidade, ele não é um robô. Ele não vai receber um comando, vote em fulano de tal, e eu vou lá e voto. Não. O eleitor... Há quem diga que os eleitores bolsonaristas, não é uma expressão que eu não gosto, mas vamos usar aqui para apimentar a discussão. Há quem diga que muitos eleitores bolsonaristas são mais bolsonaristas que o próprio Bolsonaro. Ou seja, incorporaram de tal forma esse ideário que eles fazem uma fiscalização que o próprio Jair Bolsonaro, pelas circunstâncias da cena política, repito, não consegue fazer. Tá? Nenhum político é livre para fazer absolutamente tudo que lhe dá na telha, dizer o que lhe dá na telha, ou como a gente acabou de comentar aqui, né? Publicar o que lhe dá na telha. Todos nós operamos dentro de determinadas circunstâncias.
Então, considerando-se isso, eu acho que a minha avaliação não é a mesma do Cristiano Beraldo. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele calculou o apoio que ele deu, ele calculou as apostas que ele fez. Eu acho que, eu repito, nós não estamos num período normal da vida política. Então, eu não tenho a mínima ideia do que se passa nos bastidores, né, do tipo de pressão que os políticos hoje estão sofrendo. A gente vê alguma coisa aqui e ali que dá para fazer uma estimativa do que está acontecendo quando a gente não está olhando. Então, levando-se isso em consideração, eu acho que o resultado foi positivo. Ricardo Nunes foi para o segundo turno. A gente viu um fenômeno que Tarcísio de Freitas é uma criatura do presidente Jair Bolsonaro, do ponto de vista político, né? Foi o presidente Jair Bolsonaro que abriu as portas da política para Tarcísio de Freitas. E Tarcísio foi tão bem sucedido nisso que agora foi a influência de Tarcísio, na minha opinião, que foi decisiva para levar o Ricardo Nunes para o segundo turno, como o Dávila observou aqui. Então, eu acho que eu conto isso como um sucesso. Além disso, os resultados eleitorais no Brasil inteiro, um avanço da direita. E, para encerrar o meu comentário, eu não vejo essas diferenças como nada demais. Pelo contrário, para mim, isso é um sinal de que as forças políticas no Brasil que se chamam de direita estão amadurecendo. À medida que as pessoas amadurecem, refletem mais sobre as suas posições políticas, é natural que elas encontrem diferença, né? Quando nós somos quatro, a direita somos nós quatro, estamos os quatro unidos. Quando a direita passa a ser alguns milhões, aí você descobre, olha, aquele cara é mais conservador do que eu tenho uma posição mais liberal, eu valorizo mais questões religiosas, e aí surgem as divergências. Nada mais normal. O outro nome que se dá para isso é liberdade. Inclusive, daqui a pouco a gente vai tratar de Tarcísio de Freitas, o Dávila vai fechar. Antes, o Beraldo tem só um complemento. Vai lá, Beraldo. Não, só para registrar, eu entendo o posicionamento do Mota, mas eu só queria lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou o seu apoio, quer dizer, foi apresentado a ele a circunstância de que o PL faria parte da aliança em favor da reeleição de Ricardo Nunes, e o ex-presidente concordou. A partir do momento em que ele concorda lá atrás, quer dizer, ele não disse que não faria, ele não disse que ele iria embora, nada o prende ao PL. Ele concordou e afirmou, meses antes da eleição, que Ricardo Nunes era o seu candidato. Então, numa eleição tão apertada, é claro que se ele tivesse se empenhado, pelo menos na reta final, ou até se tivesse combinado com Tarcísio, que Tarcísio faria o trabalho que fez e que ele apareceria ali para, enfim, 2, 3 agendas de campanha para marcar posição e tal, eu acho que teria sido um posicionamento, uma ação nobre da parte dele, nobre para a política, nobre mostrando que eu tenho um candidato, se ele concordou com esse candidato, ele tem que conseguir justificar por que ele concordou para o seu eleitorado, senão ele simplesmente diz que não quer, que não vai apoiar, e aí pronto. E ainda só destaco, para finalizar, Caniato, o fato de que o próprio Jair Bolsonaro e todos os seus apoiadores tiveram a oportunidade de criar o seu próprio partido, Aliança pelo Brasil, que incorporaria naturalmente todas essas crenças, esses valores ligados, associados ao ex-presidente, a esse movimento chamado bolsonarismo. Não o fizeram, abandonaram esse projeto no meio do caminho. Estão no PL porque querem, convenhamos. Só para fechar, você, Dávila, por favor. Acho que vale a pena destacar 2 pontos importantes, né? Primeiro que, como o bolsonarismo abandonou a candidatura de Ricardo Nunes e abraçou Pablo Marçal, é preciso dar um mérito aqui para o presidente Bolsonaro, que não embarcou nessa roubada, porque por um momento eu achei que ele ciscou de um jeito que ele ia mudar de lado, e aí ia ser um desastre total. Então, pelo menos esse mérito a gente tem que dar, né, Beraldo? Porque o bolsonarismo ciscou e ele ficou. E ele ficou, eu acho que muito em razão da lealdade ao Tarcísio, ao governador.
Agora, o governador tem uma visão estratégica da política, e isso é que falta na direita. Por isso que eu acho que Tarcísio é uma coisa muito bem-vinda na direita. Ele entendeu que era fundamental para implementar esse orçamento gigantesco de investimento público que ele acabou de aprovar na Assembleia Legislativa de São Paulo, que ele tem um parceiro confiável na cidade de São Paulo. Ao apoiar Ricardo Nunes, Tarcísio entendeu que seria impossível executar todos os investimentos que ele precisa fazer no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo com o prefeito errático. Daí o empenho dele na candidatura de Ricardo Nunes. E a segunda coisa, de visão estratégica, o grande vencedor dessa eleição municipal chama-se Gilberto Kassab, presidente do PSD. Elegeu um número recorde de prefeitos, né? Mais de 800 prefeitos. Teve um crescimento gigantesco. Por quê? Porque Kassab está trabalhando com a agenda de 2030, e não é nem 2026. Ele quer eleger o Tarcísio presidente em 2030. E ele tem essa visão estratégica de ir criando bases sólidas. Então, por exemplo, por que ele teve sucesso nessa eleição? Porque ele aproveitou o desmantelamento do PSDB para recrutar o maior número de candidatos possível. Aliás, veja que coisa interessante. O PSD ganhou 225 prefeituras. O PSDB perdeu 250. Ele praticamente pegou a totalidade dos prefeitos abandonados ali pelo PSDB e incorporou. Ele não fez isso 6 meses antes da eleição. Ele vem fazendo isso há 4 anos, há 3 anos. Então, a visão estratégica, você colhe o resultado. Então, mostra que a visão estratégica de Tarcísio de Freitas e de Gilberto Kassab, ao meu ver, foram as duas visões que venceram essas eleições municipais.